Bem-vindos e bem-vindas ao nosso item sobre fluidodinâmica computacional. Esta é a terceira parte, onde a gente fala sobre modelos de turbulência, uma introdução. Para tanto, a gente vai seguir o seguinte roteiro. A gente vai apresentar as correlações, que a gente já utilizou bastante aí dentro do curso de graduação de Engenharia Química, métodos integrais, os modelos relacionados com a média de Reynolds, vão falar um pouquinho da abordagem por grandes escalas e por simulação numérica direta. Então, a primeira forma de abordar a turbulência é através de correlações algébricas. E aí a gente conhece, já é bem conhecido dentro dos cursos de graduação de Engenharia Química, de utilizar fatores de fricção, que estão relacionados com fluxos dentro de tubos, ou então com os coeficientes de transferência de calor associados com Nusselt e Prandtl. Então está aqui uma carta de Moody, onde a gente obteve experimentalmente. Isso aqui é uma forma de organizar experimentos. A gente fez diversos experimentos para diversos números de Reynolds e a gente tem os fatores de fricção associados com esses diversos valores. Na verdade, isso aqui é um modelo semi-empírico, porque a gente parte de um fluxo laminar, onde a gente tem uma equação conhecida, a gente insere alguns expoentes nos parâmetros que acabam sendo resgatados experimentalmente. Então, é a forma mais simples de tratar um fenômeno através de equações algébricas. Uma outra forma de tratar são esses métodos integrais. O que eles fazem? Eles integram, ao menos em uma coordenada, as equações que governam a dinâmica dos fluidos. Então, mesmo assim, utilizando algum encaminhamento matemático, ainda são necessários, para fechar o problema, alguns resultados experimentais. E por causa disso, toda vez que você precisa de reavaliar um novo fenômeno, você tem que recalcular o seu escoamento. Nesse ponto, a gente tem três grandes possibilidades. A abordagem por média de Reynolds, a abordagem por Large Edge Simulation, por grandes turbilhões, e a abordagem de simulação numérica direta. O que vem ser, então, essa média Hans? A média Hans é o seguinte: a gente vai pegar as equações de Navier-Stokes, a gente vai seguir a proposta de Reynolds em separar uma variável pelo seu valor médio e as flutuações, e depois que a gente considera isso, a gente acha as médias com relação a essas propriedades, ou seja, são as médias das equações de Navier-Stokes, por isso chamam Hans, Reynolds Average Navier-Stokes Equations. Uma outra abordagem é através de LES. O que significa LES? Large Edge Simulation, ou seja, simulação das grandes escalas. Então, nas grandes escalas são feitas os cálculos. E nas pequenas escalas, a gente considera a escala de Kolmogorov e considera que isso vai ser sempre se desenvolver da mesma forma. Então, é uma metodologia intermediária porque a gente não faz o cálculo em todas as escalas, somente nas grandes escalas. E os pequenos vórtices sobre os turbilhões também são modelados. A outra abordagem é por simulação numérica direta, ou seja, todas as escalas são calculadas. Então, isso acaba demandando um tempo computacional muito grande, porque não existe simplificações. Então, o tempo de máquina é tão elevado que somente alguns fenômenos podem ser modelados dessa forma na atualidade, com as máquinas que a gente tem. Agora a gente vai apresentar aqui uma modelagem para vocês relacionada com as médias de Hans. E aí tem até esse histórico aqui, que a gente acaba fazendo aqui uma mistura de conceitos junto com a evolução histórica da modelagem de turbulência. Primeiro foi Reynolds, que fez a proposta do tensor de Reynolds. Depois aparece a aproximação de Boussinesq, que propõe uma viscosidade turbulenta. Essa viscosidade turbulenta pode ser calculada por Taylor, pelo comprimento de mistura de Taylor ou pelo comprimento de mistura de Prandtl. Depois, escalas de von Karman e, finalmente,
Kolmogorov, que faz algumas propostas relacionadas com turbulência. Então, qual foi o primeiro passo, né? Reynolds. Então, é legal mostrar uma figura para humanizar, né? A gente fala tanto de Reynolds, número de Reynolds, mas ele foi uma pessoa, né, que fez todas essas propostas. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar as propriedades e vai considerar que essas propriedades para escoamentos turbulentos pode ser representada por um valor médio mais uma flutuação. Então, velocidade, temperatura, pressão, todas essas variáveis vão poder ser representadas por uma componente média e uma componente relacionada com flutuações estocásticas, né? Então, o segundo passo aí relacionado com esse desenvolvimento das médias de Hans, né, foi Boussinesq, porque Boussinesq observa que o tensor de Reynolds, né, ele é um tensor e ele resolve assumir que esse tensor tem o mesmo formato da equação constitutiva do fluido newtoniano. Então, com isso, você diz que a tensão é proporcional ao gradiente de velocidade. Só que essa constante de proporcionalidade é uma nova variável que ele chama de viscosidade turbulenta. Ou seja, a viscosidade turbulenta está associada com o fluxo e não com o fluido, ok? Então temos uma nova, né, variável. E o que seria essa variável? Né? O que seria essa viscosidade turbulenta? Então, uma proposta surge de Prandtl. Prandtl vai associar, vai fazer uma análise dimensional para a viscosidade turbulenta, e essa viscosidade turbulenta está associada com um comprimento característico e com uma velocidade característica. E aí ele faz uma análise para difusão de vórtices dentro de uma geometria e acaba propondo um novo conceito que é um comprimento de mistura. Uma outra proposta dada para a viscosidade turbulenta é dada por Taylor. Né? O Taylor faz um paralelo entre a movimentação de partículas e essa viscosidade turbulenta. Então, ele avalia aquele livre percurso médio que as moléculas têm, né, numa escala molecular, né, e faz estudos de velocidade média, e com isso, fazendo esse paralelo, ele chega a uma viscosidade turbulenta associada com essa teoria cinética dos gases. Né? Outro pesquisador que deu grandes contribuições na área de turbulência foi von Karman. Né? Então, von Karman está aqui com a sua vasta cabeleira, né? Fez propostas de soluções de perfis médios de velocidade. Outro ator russo, né, que fez grandes contribuições à área de turbulência foi Kolmogorov. Então, cabe até chamar a atenção aqui, né, que como tem uma tradição em ciência na Rússia, né, ele fez contribuições aí na área de teoria estatística da turbulência. O que a gente pode concluir dessa apresentação? Né? Então, sempre lembrando que turbulência é um problema aberto. Então, existem diversas explicações para modelar esse fenômeno. E a gente apresentou aqui algumas abordagens que podem ser dadas, né? Através da média de Reynolds, as médias de Hans, as simulações de grandes escalas e, efetivamente, a simulação numérica direta, né? Que são considerados, inclusive, experimentos teóricos. Né? Tem tanta precisão nessas simulações que podem ser considerados como dados experimentais. E a gente apresentou uma evolução que a gente considera que é fundamental na compreensão da modelagem. Né? Ou seja, tensor de Reynolds, aproximação de Boussinesq, viscosidade turbulenta e as possibilidades de cálculo de viscosidade turbulenta. Então a gente entende que essa progressão, nessa evolução, ajuda na compreensão de toda a modelagem dentro de turbulência. Então, eu gostaria de fazer uma pequena discussão sobre as referências. Né? Eu considero que o livro do Wilcox é um livro bastante didático para compreender turbulência. Né? O livro do Tenikis, do Lamley, é um livro antigo, mas é um livro clássico de turbulência. Então, aquela parte inicial
de exemplos e de características da turbulência estão bem apresentados lá, e depois tem todo um desenvolvimento da matemática, né, relacionada com turbulência. E aí existem diversos livros clássicos de turbulência, a gente resolveu citar aqui o livro do Heinz, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado bastante da apresentação, que vocês compreendam, passaram a compreender melhor turbulência, né, e que fiquem cada vez mais motivados para aprender esse tópico.